Todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero agradecer também ao Conselho da Igreja por essa oportunidade. Essa igreja é muito importante na vida da minha família. A Alessandra é sobrinha da tia Irene e, obviamente, neta do vô Geraldo, da vó Raimunda. Então, nós já estivemos nessa igreja diversas vezes durante os anos da nossa vida, ainda no namoro, depois já casados. Logo que nós nos casamos, 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu fui fazer seminário fora e depois nunca mais voltei para Brasília, sempre pastoreei ali no Nordeste. E depois de 19 anos fora de Brasília, no meio de 2023, nós voltamos para cá para continuarmos o pastoreio, obviamente, mas também para aceitar esse desafio de trabalhar numa escola cristã clássica que começou ano passado, em 2024. Aliás, obrigado, Primeira Igreja de Taguatinga, muitos dos seus membros têm nos auxiliado lá com seus dons e talentos. E queremos mais. Fiquem à disposição aí, se você é dessa área, para servir ao Senhor naquele lugar. Então, eu sou o marido da Alessandra e pai da Sofia, do Tito, da Giana e do pequeno Luca. Nós temos o privilégio, então, de caminhar com o Senhor enquanto família e, obviamente, como família, né? A escola dominical, ela é importantíssima para as nossas vidas. E eu quero, também sou pastor auxiliar, hoje na Segunda Igreja Presbiteriana de Samambaia, trago o abraço fraterno dos irmãos dali, e temos lutado, assim como eu creio que vocês aqui têm lutado também, pois ali nós vemos um esvaziamento da escola dominical. E é um fenômeno que, no mínimo, deveria nos fazer perguntar por quê? Por que razão a escola dominical é tão mal frequentada? E, obviamente, esse tema, ele é muito mais amplo, muito mais rico. E uma aula como essa, uma classe como essa, não é suficiente para tratarmos de todos os dilemas e assuntos, mas eu espero que essa aula ela sirva, pelo menos, para instigar um pouco essa busca da importância da escola dominical e que isso se transforme em algo prático, né? Não pretendo aqui simplesmente mostrar para vocês, teoricamente, a questão, mas que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Repito, eu creio que esse é um fenômeno, juntamente com a reunião de oração da semana, né? São coisas importantíssimas e que são esvaziadas, ou pelo menos não correspondem proporcionalmente à membresia da igreja. Se a escola dominical é esvaziada, geralmente a reunião de oração do dia da semana, né? Aquela reunião corporativa da igreja também é esvaziada. Vamos começar com um texto bíblico? Mateus 28, talvez você ache estranho esse texto para falarmos sobre escola dominical, mas você só acharia estranho porque você não, talvez tenha sido ensinado a respeito dos detalhes desse texto, que geralmente é tratado apenas em contextos missionários, e obviamente deve ser. É o texto da grande comissão, ele é a base daquilo que na nova aliança continua a fazer o que já tinha começado lá na antiga aliança, tá? Missões para o mundo inteiro não é algo apenas do contexto da nova aliança. É claro que a ênfase era diferente na antiga dispensação, mas a sementinha já estava lá.
Você se lembra que quando Deus abençoa Abrão, nem Abraão era ainda, ele fala: se tu uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E em Mateus 28, então, claro que esse texto tem o seu correlato em Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebam aqui o verbo ensinando-os. E às vezes nos passa despercebido porque parece algo não tão importante assim ou não tão fundamental para a missão. De fato, levar o conhecimento de Cristo a todas as nações, estabelecendo igrejas. Obviamente, a missão, ela se realiza por meio da igreja local. Não existe missão sem plantação de igreja. Nós vamos às nações, nós permanecemos na nossa nação e vamos a lugares ainda onde não há igrejas e realizamos isso aqui. E você percebe, claro que Jesus não está sendo totalmente, ele não fala sobre todas as coisas que dizem respeito à igreja em si, mas ele resume de uma maneira bem clara. Ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos a questão sacramental. E isso talvez fique para um outro momento ou para uma outra aula, para provar que essa questão sacramental, ela se realiza no contexto da igreja local, por meio de ministros ordenados para isso, por isso são chamados ministros da palavra e dos sacramentos. E ele fala também da questão do ensino. E esse verbo aqui é muito importante, principalmente quando contrastado a outro verbo importantíssimo da palavra de Deus, tanto no contexto do hebraico, do Antigo Testamento, como no contexto do grego, do Novo Testamento. Então, esse texto aqui, ele vai nos guiar nesse sentido de eu mostrar para vocês a importância do ensino, ou do que no grego nós temos como didasko. Daí a raiz que nos traz didática, tá? Ou didaquê, um documento importantíssimo de ensino do século logo após os apóstolos. E eu vou fazer uma pergunta agora, na verdade são duas, e elas trazem uma certa polêmica, mas não é uma polêmica pela polêmica em si, e também não é para acordar vocês, porque não vejo ninguém dormindo ainda, acabamos de acordar, né? Mas é porque, ao fazermos a pergunta, ela necessariamente traz o aspecto polêmico, tá? Você sabia que a Bíblia não ordena a escola dominical? E aí é interessante, porque a segunda pergunta, eu já tenho a resposta visualmente, e o pastor colocou aqui já também a questão, que eu repito, é uma crise em várias igrejas locais, se não todas. Todos os membros da igreja são alunos da escola dominical? Fica evidente que não. Quando o pastor coloca aqui a estatística das crianças, nós podemos transportar isso para todos os membros. A escola dominical, ela não é sinônimo de departamento infantil. A escola dominical é sinônimo de ensino para todos os crentes, numa igreja local, especialmente aqueles que fizeram compromissos de membresia, tá?
Então, por que eu trago essa pergunta que parece polêmica? E é irônico, né, pastor? Porque provavelmente quem devia estar ouvindo esse estudo não está aqui nessa manhã. É aquele famoso, quando a gente ouve um sermão, né? Ah, se aquela pessoa tivesse aqui para ouvir isso. Mas quem precisa ouvir primeiro somos nós. Mesmo que depois nós tenhamos que exortar o irmão em amor e falar: cadê você? Esse microfone está gravando? Pessoal, não está gravando? Está gravando, ok. Então bota na minha conta. Exorta falando assim: olha o que o pastor Broto falou. O pastor Broto pediu para eu te admoestar, para dizer para você vir para a escola dominical. Aí ele vai ouvir a gravação e vai dizer assim: peraí, mas o pastor Broto começou dizendo que a Bíblia não ordena a escola dominical. E eu só faço o que a Bíblia ordena. Aí eu vou mostrar para vocês, então, em primeiro lugar, que eu sou um defensor da escola dominical. E que, quando nós entendemos que a Bíblia não a ordena, nós não estamos falando de algo que, obviamente, a Bíblia ordena, mas sim da forma. Então, não é uma desculpa, eu não estou dizendo isso para trazer uma justificativa para os crentes que estão não sei onde, fazendo não sei o quê, ao invés de estarem aqui. Em outras palavras, todos os membros da igreja local deveriam ser alunos da escola dominical? Sim! Pois isso deveria ser, pelo menos, um compromisso implícito dos nossos votos de membresia. E aí eu jogo um pouco mais. Todos os membros de uma igreja local deveriam participar, sim, da reunião corporativa da igreja. Que o conselho naquela determinada igreja local decide que vai ser na quarta, vai ser no sábado, vai ser na terça, dentro da providência do Senhor, o que é melhor ou o que se considera mais adequado para aquele contexto. Então, em outras palavras, a Bíblia não ordena a escola dominical, ou ela não ordena o formato, mas ela ordena o ensino. Ela ordena o que acontece na escola dominical. Nesse sentido, se eu estou perdendo aquilo que a Bíblia ordena, obviamente isso já seria uma espécie de desobediência, mas também, na questão do bom senso, eu estou desperdiçando algo que em tese é para o meu bem também, para a minha edificação, para a edificação da minha família, para a edificação do povo de Deus. Repito, não só das crianças, mas de todos os crentes de qualquer idade. Vocês sabiam, gente, talvez você nunca tenha pensado nisso, a escola dominical é a única escola da qual você nunca se forma. Você já recebeu o diploma de graduação da escola dominical? Você não recebe. E pasmem, nem na eternidade o ensino acaba. Nós teremos a eternidade para continuar conhecendo a Deus, e esse conhecimento nunca se esgotará. Então, para você se encorajar ainda mais a não só estar aqui, porque senão você vai levar falta, porque senão você não vai estar na estatística, ou porque senão algum presbítero mais enxerido vai querer perguntar para você por que você está faltando. Perceba, de fato, a preciosidade de um momento como esse, tá? E pasmem, nós ainda estamos debatendo, pelo menos algumas pessoas, se é EBD ou se é ED. Se é escola bíblica dominical ou se é escola dominical. Ah, tem uma tradição cristã tal que é EBD, mas na verdade o presbiteriano sempre chamou de ED. E nesses debates intermináveis, nós acabamos perdendo a essência da coisa. E eu quero propor então uma sugestão. Eu sei que ninguém vai aceitar, mas eu proponho mesmo assim.
Não é nem EBD, nem ED, é EDT. Escola Dominical de Teologia. E, na verdade, eu já estou perdendo aqui para outros oponentes em outros debates, porque, na verdade, nem dominical ela precisa ser. Ela pode ser sabatariana, mas alguém te chamaria de adventista do sétimo dia. Não, o conselho pode achar que, talvez, para o contexto da escola, da igreja local, é melhor fazer numa sexta-feira à noite, porque a gente faz a escola dominical e, além disso, faz um churrasco depois. Aí os crentes viriam. Tenho certeza. É só uma dica, tá? Então, a ideia é demonstrar que, mesmo a Bíblia não ordenando o formato, eu quero provar para vocês que, na providência do Senhor, ao longo da história, a gente vai passar por isso aqui, aquilo que parece mais efetivo, eficaz, na obediência ao mandamento do Senhor de ensinar a todos os crentes o que Ele nos deixou, esse formato é o que mais se encaixa na proposta. E assim, eu falei para vocês da diferença entre dois verbos, que é o ensinar, que é o didasco, e o querisso, que geralmente nós traduzimos como pregação, tá? O querisso é de onde vem palavras como querigma, por exemplo. É aquilo para o qual o ministro da palavra foi chamado. Ele é o ministro do querigma, da palavra e dos sacramentos. E é por isso, então, que os crentes são convocados no dia do Senhor para estar debaixo do querigma, estar debaixo da pregação. Isso é importante dentro desse contexto, porque a santa convocação do povo de Deus no dia do Senhor para estar corporativamente é para o culto. Mas isso não exclui o didasco. Isso não exclui o ensino. Em outras palavras, alguém poderia dizer, que não está aqui agora, que não falta à noite, porque responde à santa convocação. Mas falta pela manhã, porque afinal de contas, não foi chamado para isso. Então o que acontece? E é o nosso caso lá da segunda de Samambaia, que para mim, na verdade, é uma situação até pior. Tudo bem que tem um contexto específico que a gente está vivendo lá, mas é um exemplo dessa questão. Nós temos santa convocação de manhã lá. Nós temos o culto solene de manhã também. Então, o que parecia fazer sentido? Os crentes vêm para o culto, eles respondem à santa convocação, eles estão debaixo do queriço, da pregação, dos sacramentos e dos outros elementos de culto, e logo em seguida, eles ficariam para o ensino, para o didasco. Mas eles vão embora. Eles vão embora. E ficam os gatos pingados para receber o ensino. Então, como é que um conselho lida com isso? A gente tenta fazer pela questão do bom senso, né? Você vai lá, faz uma chamada, tem a superintendência de escola dominical e tal, tenta fazer uma organização, aí mostra, gente, tantas pessoas são membros da igreja, tantas pessoas estão cadastradas na escola dominical, e das cadastradas só vem tantos %. Aí a gente queria que as pessoas respondessem, ok, então eu vou. Nesse sentido, o trabalho pastoral do conselho da igreja é tentar descobrir, então, e aí é razão do coração mesmo, se há legitimidade, tanto para o que acontece aqui, de pessoas simplesmente não virem
para a escola dominical pela manhã, ou do que acontece em Samambaia, de pessoas virem para o culto, responderem à Santa Convocação e não permanecerem para as classes depois. E se for o almoço, gente? E se for o almoço? Então, nós estamos bem imaturos ainda. E se for a comida física apenas, que nos impede de aproveitar a comida, o banquete espiritual que recebemos, obviamente, tanto na Santa Convocação, como também no momento sistemático de ensino, então a nossa imaturidade espiritual está exposta e ela precisa ser tratada. Em outras palavras, quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo em Mateus 28, dentro desse contexto missionário também, e a gente vai ver isso mais à frente, ele está falando nada mais nada menos do que discipulado. Nós somos chamados para fazer discípulos dentro do contexto da igreja local, e a escola dominical, ou aquilo que nós entendemos como escola dominical, ou o que eu chamo de escola dominical de teologia, é um prato cheio para fazermos discípulos e continuarmos fazendo discípulos. E talvez a gente não entenda o que é fazer discípulo, porque você pensa que fazer discípulo talvez seja, ok, fiz um discipulado tantas semanas, a pessoa aprendeu, logo, acabou. Não! Nós somos discípulos de Cristo e continuamos nos discipulando até a hora da nossa morte. É por isso que você nunca se gradua na escola dominical e nunca vai se graduar. É por isso que você não se gradua desse aspecto dentro da igreja mais estruturado de ensinamento, de aprendizado, de aula, professor, aluno. E vejam mais uma vez como isso está dentro do conceito do dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é reservado, obviamente, para o culto a Deus. Sem dúvida alguma, se o dia do Senhor, dentro da semana, é o nosso oásis, é o nosso ponto alto de relacionamento com Deus, de participação pactual com Deus, dentro do dia do Senhor, o culto solene, a Santa Convocação, é essa pérola, sem dúvida alguma. Eu vou até trazer um relato aqui, mostrando como a gente pode errar pelo outro lado também. Mas o dia do Senhor tem 24 horas. E dentro dessas 24 horas, algumas horas são reservadas para a pérola, o culto ao Senhor. E o que os crentes fazem nessas outras horas, dentro das 24? Os nossos símbolos de fé são claros em relação a isso. A Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. Nos dão dicas maravilhosas, práticas, pastorais, de como guardar o quarto mandamento. E dentro dessas questões, está bem claro lá, obras de misericórdia e obras de necessidade. Além de toda a questão litúrgica, de culto, adoração pública, privada, a gente consegue perceber obras de misericórdia e de necessidade. Mas eu queria mostrar para vocês, em Mateus 12 agora, por favor, uma outra obra que dentro da linguagem dos nossos símbolos de fé estaria atrelada a essa questão do culto. É por isso que eles não têm lá uma descrição exclusiva disso, que a teologia chama de obras de piedade. Tá? Então, o dia do Senhor, ele é reservado para obras de misericórdia, para obras de necessidade e para obras de piedade. Aí você fala, peraí, a gente acabou de cantar, o teu trabalho é descansar em mim.
É o dia do descanso ou é o dia de obras? Você já ouviu aquela expressão, enquanto descansa, carrega pedra? Não é bem assim, não. Mas é porque, na verdade, sim, o dia do Senhor é um dia do descanso, mas isso não exclui o fato de que nós deixamos as obras que são feitas de segunda a sábado, e nós fazemos agora obras que o Senhor mesmo deixou para esse dia, e isso significa para nós refrigério, descanso. Obviamente temos aí tempo também dentro das 24 horas para relaxamento do corpo, sem dúvida alguma. Vai lá para Mateus 12. Aqui tem uma sequência onde Jesus está sendo interrogado por causa, naquele momento ainda do 7º dia. Vocês sabem que a transição acontece na ressurreição do Senhor Jesus, e a partir daquele momento, então, como havia sido profetizado no Antigo Testamento, o 7º dia vira o primeiro, porque é o dia da ressurreição, o dia da recriação. Por isso nos reunimos no domingo, no primeiro dia da semana. Então Jesus está sendo aqui interrogado. Vejam aí, Mateus 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Essa é uma das bases para os nossos símbolos de fé defenderem as obras de necessidade. Existem coisas que acontecem no dia do Senhor, no dia do descanso, onde nós deveríamos deixar todos os nossos afazeres de lado para nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor, mas às vezes precisamos atuar, necessidades. E aí, o versículo 5 é o que nos traz a ideia das obras de piedade, como eu falei. Ou não lestes na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vocês sabem que ministros da palavra só trabalham domingo, não é verdade? Pensa numa profissão maravilhosa, gente. Você só trabalha domingo. Claro que não. Mas tem muito esse estereótipo, né? O pastor só trabalha domingo. Talvez tenha alguns que trabalhem só domingo, né? Infelizmente. E é por isso, inclusive, dentro dessa doutrina aqui, que os pastores, eles têm folgas pastorais na semana, porque, afinal de contas, eles são chamados para trabalhar no domingo também, e isso não é uma quebra do 4º mandamento. E dentro dessa aplicação, o que acontece? Os crentes, eles então podem estudar teologia no domingo e isso não ser tido como uma quebra do 4º mandamento. No sentido de teologia para o crescimento em uma vida de piedade. Eu não diria para um seminarista estudar no dia do Senhor. Ele tem de segunda a sábado para fazer tudo o que ele precisa do seminário. No dia do Senhor, ele estuda como um crente para a sua piedade pessoal. E aí, percebam mais uma vez, como eu coloquei logo no início, que essa estrutura do dia do Senhor, onde os crentes já vão estar reunidos de qualquer maneira, é a melhor maneira, então, de o conselho da igreja estabelecer um discipulado que vai alcançar a todos, do mais idoso até o mais infante. É muito mais difícil fazer isso na sexta-feira à noite, mesmo que tenha churrasco. Eu espero que seja, né? É muito mais difícil fazer isso num outro dia da semana, mesmo no sábado.
onde muitos de nós ainda trabalhamos em comércios e outras coisas. 6 dias trabalharás e terás um santo descanso. Então aqui nós temos uma razão bem óbvia, até da estrutura como o Senhor estabeleceu, a maneira como viveríamos as semanas cumprindo o 4º mandamento. E eu mencionei para vocês que a gente pode errar pelo outro lado, que é qual? Eu vou usar a palavra, é um pouco forte, mas é para vocês entenderem, é idolatrar a escola dominical. Como isso acontece? Pelo menos nesse relato aqui, e eu testemunhei o relato, eu não lembro agora, eu estava numa igreja, eu não tinha ido para o seminário ainda, eu acho que eu já era diácono, por alguma razão eu estava à frente aqui, tá? Era de manhã, naquela igreja tinha culto de manhã, e a escola dominical logo em seguida, e aí eu também não sei o que aconteceu e tal, eu ouvi o pregador, estava prestes a pregar, e aí um outro pastor, tendo recebido um recado, acho que era o superintendente da escola dominical, ele chegou para o pregador e falou assim, olha, prega menos, porque a escola dominical tal. A gente pode conversar sobre isso, foi pontual, não sei o quê, mas eu acho que vocês entendem o exemplo. Um culto ao Senhor, a santa convocação a Deus, tem a prioridade no dia do Senhor, nas nossas vidas semanais. E nem a importância da escola dominical, ou da escola dominical de teologia, deveria fazer um pastor chegar para o outro e falar, prega menos, porque afinal de contas, tem algo mais especial vindo aí. De modo algum. Tanto é que em algumas igrejas que tem esse formato, né, do culto da escola, talvez em períodos de férias, eles mantenham só o culto matutino. Muitas pessoas viajam, não vale a pena fazer nem classe única. E aquela igreja não está pecando em domingos específicos, por razões específicas, não ter um momento de escola dominical. Mas durante o ano, aquela igreja é exemplar, é modelar no que diz respeito a uma estrutura de discipulado por meio da escola dominical de teologia. Então eu queria mostrar para vocês, rapidamente, um panorama da história da escola bíblica ou de teologia. E aí aqui eu mudei de propósito o nome, não sei se você percebeu, mas eu não coloquei dominical nessa expressão. Porque existem, vamos dizer assim, 2 perguntas no panorama histórico. E eu vou fazer uma, talvez você saiba a resposta e talvez você dê a resposta de maneira confusa, tá? Quem aqui sabe quando foi que a escola bíblica começou? Alguém aqui sabe? Isso, mas onde e quando? Mais ou menos assim. Estados Unidos. Acertou a língua, foi em inglês, mas não foi nos Estados Unidos. Foi na Inglaterra, certo? E quando, mais ou menos? Isso, boa. Pronto. Veja, eu como mau professor, porque o mau professor, ele faz isso, tá? Ele dá a casca de banana para o aluno cair. E os 2 caíram. Porque mesmo dando a dica anterior, eu perguntei, quando foi que a escola bíblica começou? Não a dominical. A dominical, ela corresponde a essas informações aí, que foram dadas. E eu vou explicar já como. Mas, vamos lá. Se você quiser ser bem preciso, na verdade, a escola bíblica, ou seja, esse processo de ensino de teologia a partir da revelação de Deus, ela começa onde? Lá no Éden. Tá?
Ela começa lá no Éden. E ela perpassa, obviamente, toda a história da redenção. Nunca houve momento na história da redenção em que o povo de Deus ficou sem o ensino, o didasco da revelação de Deus. Aí talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, isso pode ser feito por meio da pregação. Então, se nós tivéssemos a pregação, o culto, pronto, não precisaríamos de discipulado, não precisaríamos de grupos de estudo, não precisaríamos de escola dominical de teologia. Aí nós voltamos ao conceito de queriço e de didasco. Verbos importantíssimos nesse contexto. E prestem atenção, todo queriço, toda pregação, ela tem didasco. Toda pregação, ela tem que ter ensino. Tá? Mas nem todo ensino tem pregação, obviamente. Num grupo de discipulado que você faz em casa, por exemplo, você não está pregando, você está ensinando. Na escola dominical, nas classes, os professores não estão pregando, eles estão ensinando. O que eu quero dizer com isso? Claramente nas Escrituras, inclusive no ministério de Jesus Cristo, não por acaso, a estrutura é usada. Jesus pregava, Jesus fazia o queriço e Jesus ensinava. Como eu falei anteriormente, a Bíblia não ordena o formato, mas ela ordena o ensino. Então, se uma igreja falha em ensinar a palavra de Deus, ela tem não respeitado aquilo que Jesus comandou. Em outras palavras, apesar do querigma, da pregação, do culto solene ser a nossa pérola, não foi só isso que Deus mandou que fizéssemos, no contexto da igreja. Então, desde o Éden, você tem esse contexto de ensino também, a partir da revelação. E eu queria que vocês fossem agora, se nós passássemos aqui o Antigo Testamento todo, vendo isso, você consegue perceber então como isso seria pelo menos um tema de escola dominical para 13 semanas? Aliás, a gente vai tratar aqui dessa questão de 13 semanas. 13 semanas? 13 semanas? Por que cargas d'água? 13 semanas? Toda revista? 13 semanas. Tá, tem uma razão por trás, eu só discordo da razão ou desse engessamento, tá? Deuteronômio 6, por favor. Esse texto é conhecidíssimo no contexto pedagógico, né? Deuteronômio 6. A partir do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Parece que esse texto está exclusivamente nos falando do ensino no lar. Pais e filhos. No lar eu digo debaixo da responsabilidade doméstica, né? Obviamente aqui pode ser na rua, pode ser, mas é dentro desse discipulado paternal. Claro que aqui esse texto indica prioridade disso, mas não é exclusividade disso. Por quê? Essas coisas aqui, elas aconteciam já no Antigo Testamento, não só no lar, ou não só no contexto doméstico, mas também no contexto sinagogal. O que seria algo mais próximo das igrejas hoje, ou seja, mestres nas sinagogas eram responsáveis também para ensinar os filhos da aliança. Ou seja, Deuteronômio 6 é um texto clássico, ainda no Pentateuco, para nos mostrar aquilo que começou lá no Éden. Deus, o nosso Pai, o nosso primeiro professor, obviamente, ele ensina a Adão,
E Adão, por sua vez, precisa ensinar Eva. E agora Adão e Eva ensinam Abel e Caim. Caim não aprendeu a lição direito. E assim é o contexto pactual de educação por todo o Antigo Testamento. Deuteronômio 6 nos lembra disso. E repito, não é só exclusivamente no lar, não é só exclusivamente na igreja, porque isso também é um problema. Pais que terceirizam a educação de filhos para a igreja, isso está absolutamente errado. Inclusive, não sei se aqui acontece, mas em algumas igrejas, a escola dominical é um lugar, principalmente no departamento infantil, onde pais deixam seus filhos, porque eles sabem que vão ser bem cuidados lá e vão fazer outras, vão curtir o domingo. Vão curtir domingo de manhã, em algum lugar. Tá? Então, Deuteronômio 6 mostra para nós essa... Obrigado. Deuteronômio 6 mostra para nós a importância que Deus dá, não só àquilo que acontecia no templo e nas sinagogas em termos de liturgia, mas também no convívio e no contexto onde meninos, principalmente, nessa época, eram treinados para, aos 12, 13 anos de idade, fazerem o bar mitzvah, o compromisso de, por si só, andarem com Deus, de serem agora filhos da lei também. Isso deveria trazer muita luz para o que nós fazemos hoje, em termos de educação de infância e educação pós-infância. Vou tratar disso aqui na escola dominical, tá? E aí a gente dá um salto grande, a gente não tem tempo, tá? A gente dá um salto grande agora já, mas vocês entenderam a questão. Começa no Éden, perpassa todo o Antigo Testamento. Deuteronômio 6 não é o único texto, mas é esse texto principal. E nós chegamos, então, ao contexto da Nova Aliança. Nesse contexto didático do Antigo Testamento, a principal promessa era: viria o grande professor, o mestre dos mestres. Nele, tudo faria sentido. As aulas do Antigo Testamento, o Antigo Testamento que é extremamente didático, tá? Com toda a sua simbologia, tudo, apontava para esse professor, o mestre. Aquele que Moisés chama um profeta maior do que eu, vem, a ele vocês vão dar ouvidos. Nós veremos já já alguns textos aqui mostrando a superioridade de Cristo, inclusive nessa parte do didasco, eu já mencionei um, mas a gente entende então que Jesus vem cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento falou sobre ele, e aí nós chegamos ao Novo Testamento e o ministério de Jesus, ele é repleto de discipulado. Ele não acontece só nas sinagogas, ele não acontece só no templo, ele não acontece só em contextos litúrgicos ou dominicais, não dominicais, mas de sétimo dia. Mas é claro que nós temos ali então a importância do ensino. Do contrário, Jesus não teria usado esse verbo na grande comissão. Vão por todo o mundo fazendo discípulos por meio do didasco. O que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês vão fazer agora. Vão ensinar outros homens também a fazer a mesma coisa, de geração em geração. E aí, no primeiro século, nós temos o ministério apostólico, fazendo essa transição, né? Por que 12 apóstolos, 12 tribos, 12 apóstolos? A igreja agora na nova aliança, na realidade da luz de Cristo, o consumador e o professor mor. E aí acaba a era apostólica e imediatamente nós vemos no século posterior a formação de grupos de ensino. Isso não aconteceria, não acontecia necessariamente no primeiro dia da semana. Em outras palavras, poderia acontecer, mas não era algo como nós entendemos hoje.
Tanto é que o nome escola dominical claramente nos remete a essa questão de acontecer no dia do Senhor. O principal manual de discipulado usado nas classes de catecúmenos, hoje a gente não gosta desse termo, né? É um termo velho, antigo, ninguém entende. Eu gosto, eu acho que traz uma herança fantástica. Basta explicar, gente. Se a pessoa não entende, explica. A gente fala, não, classe de novos membros e tal, precisamos modernizar, tudo bem, não tem problema com isso também. Mas não precisa perder a herança, inclusive dos vocabulários. Uma classe de catecúmenos, ela é muito mais densa, o conceito é muito mais denso do que simplesmente uma classe de preparação para novos membros. Que é o que acaba acontecendo, na verdade. Tá? Mas então você tinha lá o catecumenato, da onde vem a palavra também catecismo, catequese, que vem do grego, duas palavras, kata e rein, que é nada mais nada menos do que um ensino pela palavra, né? Um ensino pela oralidade. Não tem discipulado sem isso. Não tem discipulado, tá? Você lê uma coisa, eu leio outra, a gente escreve e conversa pelo WhatsApp. Não, é tete a tete. É pegando, é se abraçando, é chorando junto, é rindo junto. É encarnacional. Jesus Cristo não ficou lá no céu mandando mensagens para nós. Ele veio. O professor Mora, ele veio estar conosco. Eu tenho que estar com as crianças. Eu tenho que estar com os adultos. Inclusive aquele chato que não para de fazer pergunta. É encarnacional. Tá? E aí você tem o catecúmenos, tá? Principalmente ali na primeira parte, depois dos apóstolos, seguindo o Didaquê, que é esse primeiro manual de teologia que nós temos. Aliás, se você nunca leu o Didaquê, procure, dê uma pesquisada na internet. É um texto maravilhoso, nos mostrando o que era esse tipo de ensino naquele momento, nos dando luz até para fazer algo hoje. E aí vem a Idade Média, mais ou menos 1000 anos. A gente vai dar um salto grande agora. Mais ou menos 1000 anos, onde na Idade Média, infelizmente, a Bíblia é tirada do povo. Tá? A Bíblia claramente peca, erra, desobedece na área do ensino. Tá? Tem a parte litúrgica, que também é comprometida, mas o povo, adultos, crianças, todos, eles acabam ficando, de fato, ignorantes. Então, não à toa, na Idade Média acontece tudo aquilo que vai ser tratado na Reforma Protestante. Um povo sem ensino é um povo que fica em trevas. E lembrando que esse ensino, ele ainda era precário até mesmo no momento litúrgico. Então foi um tempo terrível de fato, porque o povo não tinha acesso às Escrituras, nem pelo queriço, nem pelo didasco. E aí vem a Reforma Protestante, temos vários lemas maravilhosos a respeito da Reforma Protestante, e um deles é Post Tenebras Lux. Dá para fazer uma camiseta aí da escola dominical, para chamar o povo. Fala, ó, quem não vem para a escola dominical, vamos conquistar o povo, né, gente? Vai ganhar uma camiseta agora, com um dizer em latim, Post Tenebras Lux. Após as trevas, luz. E você entende, você conhece a história da Reforma Protestante. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, no Brasil, século XXI, numa igreja reformada por causa da Reforma Protestante. Tá? E aí o que acontece na Reforma Protestante? Obviamente, o sola escritura, tá? É um resgate, tá, gente? Nada foi inventado ali, não. É resgate daquilo que foi veterotestamentário, apostólico, primeiro período do cristianismo, pais da igreja, e que se perdeu da Idade Média por vários motivos. Agora um avivamento de resgate procedendo do próprio Deus traz luz novamente por meio do resgate, do ensino da palavra, tanto com queriço como com didasco. Vejam aí, por favor, Atos 17, também um texto muito bem conhecido.
Atos 17, a partir do versículo 10. O que o ensino da palavra faz com um crente? Atos 17, 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então, o ensino da palavra, tanto pelo queriço como pelo didasco, inevitavelmente tornam os crentes como bereanos. E os bereanos aqui são tidos como mais nobres. Ou seja, um resgate da reforma protestante foi o livre exame das escrituras. A fé implícita, ou melhor, a fé explícita, não só a implícita. A fé implícita é aquela que diz assim, o Papa falou, então eu acredito. A fé explícita é, o Papa falou, ele está errado, porque a Bíblia diz outra coisa. Essa é a minha fé. E Deus me deu ministros da palavra, presbíteros, para guardarem essa fé e continuarem me ensinando essa fé. E os membros da igreja são chamados para cuidarem uns dos outros no ensino também. E o momento da escola dominical, ele serve providencialmente para isso. Onde um professor bem preparado, bem escolhido, ele consegue discipular um número grande de crentes naquele conteúdo específico que está sendo ali ministrado. Então nós temos, na Reforma Protestante, esse resgate do livre exame das Escrituras, valorizado pelo didasco e pelo queriço. E aqui nesse texto que nós lemos, é falado sobre como Paulo anunciava a palavra em Bereia. E você pega o livro de Atos e você vai ver onde Paulo ia, o que ele fazia? Ele pregava e ele ensinava. Em Éfeso isso fica evidente. Ele prega e na escola de Tirano ele ensina. E acompanhem comigo o panorama. Em nenhum desses momentos, necessariamente, isso estava acontecendo no primeiro dia da semana. É um momento de transição. No pós-era apostólica e também no momento da reforma, isso não acontece necessariamente, somente ou exclusivamente no domingo. Aí a gente chega agora no nosso panorama, na resposta dos nossos irmãos ali. Na providência do Senhor, aí a pergunta agora do bom professor que não quer ver o aluno escorregar na casca de banana é: quando começou historicamente a escola bíblica dominical, ou o que eu estou chamando de escola dominical de teologia? Aí sim, na Inglaterra, por volta de 1780, com um homem chamado Robert Raikes, que era um membro da igreja, ele não era ordenado ou oficial da igreja, mas ele vê uma necessidade naquele momento histórico. Aí aqui eu acrescento a pergunta. Nós já respondemos onde, quando e por que Robert Raikes fez isso? Quem consegue me ajudar aí? Qual foi a necessidade que ele percebeu ali para criar a tal da escola, que nesse momento era só escola dominical, tá, gente? Mas é a origem da EDT, Escola Dominical de Teologia. Por que cargas d'água esse homem olhou para a sociedade e falou: no domingo, então, eu vou ensinar essas crianças?
Alguém? Isso, mas por quê? Crianças eram o quê? Isso. Essa época é a época da Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Depois vocês podem pesquisar, como bons alunos, pesquisem um pouquinho melhor sobre isso. Então, as crianças, resumindo a história, elas precisavam trabalhar também. Então, de segunda a sábado, essas crianças, ou elas estavam abandonadas nas ruas pelas situações precárias de economia, ou algumas estavam trabalhando para ter algum tipo de sustento e ajudar as suas famílias. Então, essas crianças não tinham acesso a escolas regulares, tá? De segunda a sábado, elas estavam trabalhando. O que o Robert Raikes fez? Ele fala, então, no dia do Senhor, no domingo, no dia do descanso, eu vou ensinar para elas matemática, inglês, história, gramática. Não vou saber o currículo agora, mas facilmente a gente consegue achar. Tá? E aí, imediatamente, qual você acha que foi uma crítica que ele recebeu? Está quebrando o quarto mandamento. Está quebrando o quarto mandamento. E do que nós já vimos aqui, inclusive, dos nossos símbolos de fé, a gente fala, naquelas circunstâncias, na providência do Senhor, ele não estava quebrando o quarto mandamento, ele estava cumprindo o quarto mandamento por obra de misericórdia. Ele estava não só alfabetizando, como dando ensino regular para aquelas crianças que tinham no dia do Senhor o único dia próprio, ou algumas horas do dia, para aprender alguma coisa que eles não aprendiam durante a semana. Obra de misericórdia. Algo que nós precisamos aprender a respeito, e muito, nos dias de hoje. Principalmente ligado ao aspecto de junta diaconal. Homens ordenados e separados para isso. Na verdade, em 1780 ele começa esse processo, e a data específica, ou pelo menos o ano, que todo mundo diz, né? Tem lá uma estátua do Robert Raikes na Inglaterra e tal. Houve outros homens e mulheres envolvidos no processo, tá, gente? Não foi ele exclusivamente, mas ele é o nome, tem uma estátua lá. E em 1783 é considerado, então, o ano do início da escola dominical no mundo todo, na história da humanidade. Por quê? Porque nesse ano ele publica os resultados, ou seja, em 3 anos, o que aquela atitude dele trouxe para a sociedade. Não foi só para a igreja. E os resultados são maravilhosos. Tá? Lembrando, não é por causa da ferramenta ou da escola dominical, é o que o Espírito Santo fez com um homem que falou, gente, eu vou pegar essas crianças, que na verdade estavam virando criminosos e tal, obviamente a sociedade estava sendo abalada por causa da situação toda, e o que o Espírito Santo faz com homens e mulheres que recebem da sua santa palavra. Robert Raikes pode ter uma estátua, mas a obra é do Senhor. E isso deveria nos motivar hoje, mesmo não sendo uma necessidade de misericórdia, digamos assim, mas o que o ensino da palavra, num contexto de escola dominical de teologia, faz com crentes e também com descrentes. Em outras palavras, só para colocar também algo para a gente pensar, a igreja, diaconalmente falando, e de maneira até evangelística também, poderia pensar numa classe de alfabetização de adultos, usando as Escrituras Sagradas, que poderia tranquilamente funcionar no dia do Senhor como obra de misericórdia. Pode funcionar outro dia. Mas olha a questão estrutural. Você chama alguém com essa necessidade, vamos lá para a igreja comigo, venha aprender, veja como é bom estar no meio do povo de Deus, e além disso você tem ainda uma oportunidade de ser alfabetizado
vencendo assim essa sua necessidade. Deixa eu correr, gente, porque está quase acabando. O tempo. Eu sei que o almoço não é um problema para vocês, mas, por via das dúvidas. Então, isso acontece na Inglaterra. E aí o que acontece? Inclusive, de alguma forma a gente pode fazer uma conexão. É um grande avivamento que acontece na Inglaterra, tá? Você deve ter ouvido falar sobre George Whitefield, o próprio John Wesley, outros. Deus age poderosamente na Inglaterra e não à toa, eu creio que a conexão ela se dá por causa disso. Qual é o grande século das missões em todo o mundo, em toda a história da humanidade? Século XIX, muito bem. Século XIX. Todas as denominações começam a enviar missionários por todo o mundo, inclusive para o Brasil. Vocês sabiam que na Bolívia quase teve IPB? Igreja Presbiteriana da Bolívia? Lá é Eclésia Presbiteriana da Bolívia. Porque Simonton, na verdade, ele quase foi enviado para a Bolívia. Mas aí, na providência do Senhor, ele veio para o Brasil. E aqui, então, nós começamos a experimentar, obviamente, por causa das missões, não só plantações de igrejas, como também de escolas cristãs, mas nas igrejas, a escola dominical de teologia. Então, naquele momento, a partir do século XVIII, entrando no XIX, o domingo já tinha se tornado, então, esse dia onde, estrategicamente, o discipulado da igreja deveria acontecer. Deveria parecer óbvio, mas muitas vezes não é. Antes de Simonton, que é ligado à nossa denominação, veio Robert Kelly, que você também deve conhecer, já deve ter ouvido falar, tá? Na história do protestantismo brasileiro. Ele é o que estabelece a primeira escola dominical de teologia nas nossas terras. Vieram outros antes dele, mas nunca conseguiram implementar de fato. Ele consegue implementar de maneira permanente essa questão no Brasil. E no século XX, logo no comecinho, não consegui ver aqui quando ela se encerra, tá? No começo do século XX, é formada a Associação de Escolas Bíblicas Dominicais no Brasil, seguindo um modelo mundial, tá? Que começa nos Estados Unidos e atinge vários países no mundo. Mas ela acaba, essa associação acaba. Com ela vieram grandes avanços dentro da estrutura da escola dominical de teologia. Mas ela se acabando, nós vemos hoje por que o pastor precisa vir aqui e trazer estatísticas alarmantes como ele trouxe. Numa igreja local, já é centenário aqui? Ainda não. Quase centenário. Está longe? Para mim é quase, tá, gente? Já tem ano suficiente para os membros dessa igreja entenderem a importância da escola dominical de teologia. E aí, eu queria rapidamente, se precisar, eu estou à disposição, tá? Para voltar mais vezes depois. Inclusive, vou sugerir aqui um treinamento, tá certo? E aí, tratando dessas questões, obviamente a gente tem que falar de currículo, tá? Se você não sabe, currículo é da mesma raiz de um verbo em latim, correre, que significa correr. Então, currículo é você correr. Agora, imagina o currículo de escola dominical, você nunca para de correr. É mais do que maratona. É até o fim da sua vida. Você vai numa escola, você para de correr, recebe diploma, você vai para a faculdade, recebe diploma, você faz um mestrado, recebe diploma, escola dominical não. Tá? E como é que é o currículo? Então tem várias. Se a Bíblia não ordena o formato da escola dominical, muito menos o currículo. Imagina eu chegar para você e falar assim, olha, tem que ser assim, 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 porque aí eu vou achar algum texto bíblico para justificar. Não existe isso.
tá? Mas eu vou dar aqui a minha preferência, baseada em alguns princípios bíblicos, certo? Eu mencionei para vocês, e eu creio que a Bíblia deixa claro isso, tá? Que na fase de um homem ou mulher, existe apenas infância e pós-infância. A adolescência é algo que foi introduzido no nosso vocabulário que prejudica, na verdade, o processo todo. Em outras palavras, na prática, como é que eu creio que deveria ser um currículo mais efetivo de escola dominical? Um currículo para crianças, obviamente, e um currículo para pós-crianças. Ah, mas quem decide isso, pastor? Qual é a idade e tal? Veja, na nossa igreja isso é decidido até pela Constituição. Como? Na nossa igreja existem membros não comungantes e membros comungantes. Então, na verdade, a divisão não seria por idade, faixa etária ou necessidades, mas seria por temas. Por rodízio de temas. Toda a igreja passaria necessariamente por aquelas classes todas. E numa classe poderia estar um pai e um filho estudando a mesma coisa. Eles são comungantes já. O filho comungante, ele não é tratado como uma criança. Gente, um filho comungante, ele já participa da ceia do Senhor. Paremos de subestimar as nossas crianças, ou melhor, aqueles que já transicionaram. Então seria esse esquema de rodízio de temas. Crianças e pós-crianças, ou não comungantes e comungantes. Aí você diz assim, mas pastor, pode ter na igreja um não comungante que é adulto. Sim, onde é que ele vai estar? Ou deveria? Na classe de catecúmenos. Ele deveria estar sendo preparado para comungar. Para começar a participar da ceia do Senhor, recebendo o batismo mediante profissão de fé. Ele é não comungante, ele nunca foi batizado na vida dele. Ele não é crente ainda, ou nunca foi membro de igreja. E, obviamente, para estabelecer um currículo, nós precisamos de professores, né, para executar o currículo. E aqui eu quero mencionar apenas a questão da importância do treinamento. E eu faço uma chamada, aproveitando o Dia do Homem Presbiteriano, principalmente para os homens. Tá? A Bíblia deixa claro, lá em Efésios 6, versículo 4, que os principais responsáveis pelo ensino da família e das crianças é o homem, o sacerdote do lar, o cabeça. E eu não sei se é o caso aqui, mas geralmente é. Quem geralmente se dedica mais à educação de filhos, especialmente na escola dominical? São as tias ou os tios? Isso não pode ficar nos ombros das nossas irmãs. Sim, elas são auxiliadoras e elas participam. Mas nós, homens, não participamos. Sejamos honestos. Confessemos o nosso pecado. E isso mostra, inclusive, então, o quanto a UPH, né, como foi mencionado aqui, tem, dentre várias outras funções, a dedicação à escola dominical, ao ensino, ao discipulado. E assim, eu queria propor para vocês esse livretozinho aqui, ó. Durante muitos anos esquecido, As 7 Leis do Ensino, de John Milton Gregory. E ele foi escrito para um contexto pedagógico. Na verdade, ele foi escrito para um contexto de escolas dominicais de teologia, mas ele é muito mais abrangente do que isso. Tanto é que a gente usa lá como treinamento de professores na nossa escola. Mas percebam, se esse homem, ele escreveu uma obra
dedicada a isso, e ela é extremamente simples e ao mesmo tempo profunda, didática, bem estruturada, tá? O livro do Dr. Gregory, As 7 Leis do Ensino, foi publicado primeiramente em 1884, sendo uma clara e simples exposição dos importantes fatores que governam a arte do ensino. Tem alcançado um grande êxito como manual para os professores de escolas dominicais, eu acrescento, de teologia. Como reconhecimento ao grande serviço prestado pelo Dr. Gregory à Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, 2 membros de sua escola de pedagogia se ocuparam da revisão do livro que agora apresentamos ao público. Tá? E aqui eu queria ler para vocês, rapidinho, quais são as 7 leis do ensino e mostrar como Jesus Cristo é o centro de tudo isso. As 7 leis do ensino: a lei do professor, a lei do aluno, a lei da linguagem, a lei da lição, a lei do processo de ensino, a lei do processo de aprendizagem, a lei da revisão e a aplicação. Se você é da área de pedagogia ou de educação, você ouve essas leis e fala assim: isso é tão simples, tão básico. Mas nós somos muito capazes de falhar no simples e no básico. Tem pessoas que não conseguem nem se comprometer com a escola dominical de teologia. Isso é simples e básico. E quando você olha para essas leis todas, você percebe que em Cristo, de fato, nós temos a completude disso tudo. Ele é o nosso mestre maior. Eu queria fazer essa leitura e concluir lendo algo sobre a escola dominical. Mateus 7, por favor. Mateus 7. Nos tempos de Jesus havia muitos mestres, rabinos, mestres da lei, inclusive, respeitadíssimos, que mantinham, pelo menos na teoria, tudo aquilo que já havia sido estabelecido na antiga aliança. Lembra que é um tempo de transição. Em Mateus 7, versículos 28 e 29, nós lemos assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Que Deus abençoe a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga e que tenha professores aqui e professoras que ensinem como Jesus ensinava. E aí não vai ter desculpa alguma para que alguns membros dessa igreja não se tornem também alunos dessa escola dominical de teologia. Eu não sei se você sabe, há uma sequência inteira de hinos sobre a escola dominical no nosso inário. E eu queria ler aqui, eu queria cantar, mas a Alessandra não deixou. Eu vou ler a letra, depois vejam a sequência, leiam os hinos, meditem neles. Diz assim, o 354A. Na verdade, eu vou ler os 354 sem ser o A. Dominical é a grande e antiga escola, em que se estuda o livro do Senhor. A vida que se exalta, se acrisola, e alcança em Cristo o seu real valor. E alcança em Cristo o seu real valor. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. De grandes vultos e eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender, lições inscritas na alma, inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder. Que moldam nossas vidas com poder. O mestre insigne está presente, Cristo, que luz e vida, a vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto. Tesouros mostra de alegria e paz. Tesouros mostra
de alegria e paz. Universal, bendita escola é esta, que os seus alunos conta por milhões, na qual o estudo é verdadeira festa, que empolga crianças, jovens e anciãos. Que empolga crianças, jovens e anciãos. Que seja assim na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, na segunda de Samambaia, em todos os lugares. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu ensino. Obrigado por nos deixar claro, ó Deus, em sua palavra, uma ordenança que não pode ser desobedecida. A de que devemos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E sem dúvida alguma, a escola dominical de teologia é essa ferramenta especial e eficaz para tal processo. Por isso te rogamos, ó Deus, se necessário for, traga um avivamento, para que as tuas igrejas estejam repletas no dia do Senhor, não só respondendo à santa convocação, mas também enchendo as salas de escola, de aulas, sobre o teu santo livro, sobre aspectos da teologia, sobre a história da igreja, assuntos intermináveis que nos preparam para a eternidade, quando teremos todo o tempo do mundo para continuar aprendendo de ti. Ó Senhor, abençoa essa igreja, abençoa as nossas igrejas, para que o teu povo reconheça esse valor e pare de desperdiçar momentos preciosíssimos na tua presença. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais obedientes. Em nome de Jesus Cristo, nosso grande mestre, nós oramos. Amém.